Olá pessoal, hoje eu vou gravar aqui um vídeo, vou fazer um molho de tomate caseiro pro meu bebê, porque eu detesto cozinhar, apesar da minha mãe gostar, eu detesto cozinhar, mas eu amo ser mãe, né? E eu escolhi isso pra mim, então eu procuro fazer coisas bem naturais e saudáveis pra ele. E aí eu tô fazendo aqui essa receitinha e vou gravar pra vocês, um molho de tomate caseiro, tá bom? Curte aí, dá um likezinho, se inscreve no canal, que sempre que eu puder dar essas dicasinhas assim do que eu faço, eu vou gravar o videozinho e minha mãe bota aqui no canal pra vocês, já que é um canal mais focado pra culinária, embora ela mostre um pouco de tudo, tá bom? Acompanha aí. Beijo! Então, pessoal, eu vou começar aqui, tá? Eu comprei o tomate orgânico, já que é uma coisa para ser natural pro bebê. Meu bebê tem 8 meses, ele começou a introdução alimentar com 6 meses. Eu vou começar aqui fazendo a higiene do tomate, porque nessa receita a gente não corta, não tira a pele, não tira a semente, não tira nada. Nós vamos simplesmente colocar o tomate picado no liquidificador e liquidificar todo ele, tá? Então, eu vou lavar todos os tomates aqui e já volto para mostrar para vocês o próximo passo, tá bom? Voltando aqui, pessoal, aqui na minha cidade, eu moro, né? Vocês sabem, minha mãe é do Rio de Janeiro. O tomate aqui orgânico é chamado de tomate Débora, eu não sei se na região aí de vocês também, tá? Então, os tomatinhos estão bem lavados. O próximo passo, aqui tem aproximadamente 2 kg de tomate, tá? O próximo passo é cortá-los. A única coisa que nós vamos tirar vai ser essa pontinha aqui, tá? Ó, somente o bicozinho dele aqui. Esse caso aqui tem uma imperfeiçãozinha e vou tirar. Daí eu tiro ele com semente, com tudo. Eu gosto muito, minha mãe até reclama que eu gosto muito de picar as coisas, né? Até pra triturar eu prefiro em pedaços pequenos, eu acho que tudo flui mais rápido. Eu acho que as coisas pegam um gosto melhor quando tá no preparo de cozimento tudo pequenininho. E é que eu acho que facilita mais o tempo de triturar, sabe? Então eu procuro cortar o menor possível, até quando eu uso mix, porque eu faço muito o danoninho pra ele de inhaminho, né? Que é até conhecido como inhaminho, que é o danone de fruta com inhame somente, fica muito bom. E aí quando eu vou cozinhar um inhame, eu cozinho ele bem pequenininho, né? Aí minha mãe até me zoa bastante, que eu gosto tudo muito pequeno. Então assim, eu vou terminar de picar aqui todos eles, vou colocar no liquidificador e volto pra mostrar pra vocês, tá? Uma outra coisa que eu voltei aqui pra falar com vocês é o seguinte: eu não tiro somente essa partezinha aqui do olho, não. Eu tiro esse verdinho, esse cabinho, tá vendo aqui esse talinho verde? É legal porque ele é uma parte bem, não é doce, né, do tomate. O tomate, ele já é cítrico, azedo. Ele acaba piorando esse gostinho de mata aqui, ó, esse negocinho. Então, eu prefiro tirar, tá? Então, fica aí uma dica pra quem quiser. Tem gente que coloca com tudo. Eu não gosto. E o meu liquidificador não vai dar pra bater todos de uma vez. Então, eu vou bater em 2 remessas e vou juntar tudo num pote. Pra quando eu colocar na panela, eu colocar tudo, né? Mas, eu vou cortar tudo aqui e botar no liquidificador e bater em 2 etapas. E assim, uma outra coisa que eu gosto muito de cozinhar eu gosto de deixar tudo muito picado, tudo muito já preparadinho antes de ir pro fogo. Como vai ter outros ingredientes, eu vou bater o liquidificador, vou liquidificar isso aqui e já tá preparado já o restante das outras coisas, sabe? Os temperos a gosto que eu vou colocar, o alho, a cebola, sabe? Então, eu acho que facilita você deixar tudo picado, depois você vai. Cada um tem um jeito de cozinhar, né, gente? Eu gosto muito de ser assim. Eu prefiro tudo muito mais organizado, porque eu não me perco e não esqueço nada, porque eu não gosto de cozinhar. Então, a facilidade de eu me perder é muito grande, porque eu não tenho prazer em cozinhar. Eu cozinho por obrigação. Então, eu já deixo tudo assim, que é uma dica para quem também não gosta, que a gente acaba não esquecendo de nada. Acaba que fica tudo em sequência, tá bom? Eu volto já já.
Bom, pessoal, como eu falei pra vocês, eu gosto de preparar tudo, né? Deixar bem preparadinho. Então, agora, isso aqui é a gosto, é opcional. O pediatra do Guilherme, ele libera e eu gosto muito e ele também adora o sabor. Aqui tem coentro e salsa e cebolinha, tá? Então, eu pico ela bem picadinha e vou reservar, porque como eu falei, né? Eu gosto tudo muito pequenininho. Vou picar ela aqui todinha e vou reservar para adicionar depois, tá? Então, ó, tô deixando preparadinho. Gosto de picar bem picadinho, pico tudo junto, porque não vai fazer diferença, tá? Eu sempre coloco nas sopinhas dele, ele gosta bastante. Outro tempero também que eu gosto bastante de usar e que ele adora é orégano. Tá? Diferente do que as pessoas dizem que dá cólica em bebê, não dá cólica em bebê. Entendam que cada criança tem o seu organismo, cada criança reage de uma forma. E graças a Deus o Guilherme, ele não tem esse problema até agora com nenhum tipo de alimento. Ele come jiló, ele come chuchu, ele come cenoura, ele come abóbora, inhame, quiabo, batata doce, beterraba, cenoura. A cenoura, então, e a beterraba, ele ainda prefere crua no suco do que cozida, sabe? Então, graças a Deus, eu não tenho isso com o meu bebê. Então, assim, deixo aqui bem picadinho, tá? Quem quiser, que for usar tempero, né? Que tem gente que guarda o tempero, né? Pica ela e já deixa picadinha. Eu não gosto, eu prefiro feito assim na hora. Eu não gosto de congelar nada que é verde. Então, vocês podem triturar, fica até melhor ela triturada, sabe? Bem trituradinha. Então, eu volto já já. Bom, pessoal, eu piquei ali agora, né, os temperinhos adicionais que eu quero colocar e vou ralar a cebola agora. O que acontece? A cebola aqui eu uso, quando eu não uso ela inteira, eu faço isso. Eu enrolo no papel toalha, 2 papeizinhos toalha aqui, tá vendo? Ele chega a ficar umidozinho. Enrolo ela todinha e fecho com um saquinho transparente. Ela conserva por um tempo e a gente consegue usar aproveitando sem ter gosto. E acredito eu que não perca tanto nutriente, porque ela tá reservada, abafada. E eu usei ontem essa cebola, anteontem, perdão, para fazer a sopa do Guilherme. Aí o máximo que faz é dar uma leve ressecada aqui. Então o que que eu faço? Eu tiro essa primeira camadinha aqui fina, ó, bem fininha mesmo, tá vendo? Ó, e a cebola tá toda ela boa para uso. Às vezes eu levo até mais de uma semana para poder utilizar a cebola e ela ainda tá assim. E assim eu faço com todos os legumes. Eu enrolo, acabo de usar, eu enrolo no papel toalha, ele absorve bastante água. Ele tá molhadinho, não sei se dá pra vocês perceberem, tá vendo? Mas é um papel toalha normal. Eu uso, enrolo e ensaco todos eles. E os legumes não ficam murchos, né? Ficam todos muito durinhos. É uma dica bem bacana que eu gosto, tá vendo? A cenoura ainda, lá, ainda tá molhadinha. Olha o brilho dela na luz, tá vendo? Ó. Deixa eu ver se consigo focar melhor, ó. Não vai focar por causa do brilho, tá vendo? Tá bom? Então, eu vou ralar agora essa cebola aqui, é uma cebola bem grandinha. Ela tá pela metade e é o suficiente para não ficar uma coisa muito picante, né? Porque ainda vai levar o alho, tá? Então, eu já volto com vocês. Bom, pessoal, ralei. Aqui, a cebola ainda deu aguinha. Já me botou para chorar, para vocês verem como ela conserva do jeito que eu falei. Tanto que eu ainda tô chorando com ela ralada. Eu detesto cebola. E agora eu vou socar. Diferente da minha mãe gosta de picar, né, o alho. Eu não gosto de alho picado, eu gosto do alho socado. Eu vou socar 3 dentes grandes de alho na panela, pra gente poder já ir pro fogo, tá bom? Então eu vou socar e volto já. Bom, pessoal, agora que eu já preparei tudo, né, já piquei, já soquei o alho, eu vou agora triturar o tomate, tá bom?
Aí o segredo é botar um pouquinho de água, não precisa pôr muito. Como eu falei pra vocês, eu vou ter que bater em 2 porções, porque são bastante tomate. Então eu vou bater ele com um pouco de água, não vou botar muito. E volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, já bati aqui minhas 2 porções. Voltei aqui pra mostrar pra vocês como é que ficou a textura. Ele já fica bem encorpadinho. Tá vendo aqui, ó? Tá bem encorpadinho. E você vai bater até você observar que não tem mais semente inteira ou uma casca, né? O meu liquidificador aqui, ele é uma potência bem fraca, são de 400 watts, mas eu bati por menos de 5 minutos. E ele já tá, e olha que foi aproximadamente 2 quilos para mais de tomate. Foram bastante tomates, só que é aquilo que eu acho que facilita muito, eu pico já. Então, eu acho que isso facilita muito para poder não ter jeito de grudar na hélice, sabe? Eu acho que isso facilita bastante o batimento. Então, aqui, ó. Essa minha jarra aqui são de 3,5 litros ou 4,5 litros, uma coisa assim. E deu bastante, ó. Ele já tá bem encorpadinho, mas ele no fogo ainda vai encorpar bem mais. Então, eu vou dar uma pausa agora e vou levar vocês pro fogão pra gente poder ir pra etapa de cozimento, tá bom? Eu volto já já. Então, vamos lá, pessoal. Já tenho aqui o alho picado, tá? Eu vou acrescentar aproximadamente umas 5 colheres de sopa a 7 de azeite, perdão. O pediatra do Guilherme, ele sempre orienta azeite ou manteiga. Eu normalmente uso a manteiga no dia a dia para poder fazer a comidinha dele, pouca porção. Eu uso para dourar, mas antes de adicionar qualquer outra coisa, depois que doura, eu tiro o excesso da gordura da manteiga e jogo fora. E aqui eu vou fazer com azeite para poder realçar ainda mais o sabor, tá? Então eu vou colocar o alho e vou adicionar também a cebola. E vamos ligar esse fogo aqui para poder dourar esses 2 ingredientes, tá? Vou dourar os 2. Bom, pessoal, já tá aqui quase douradinho. Voltando aqui pra vocês verem. Daí, então, eu abaixo um pouco o meu fogo. Eu gosto muito de trabalhar em fogo baixo, porque, como eu falei, eu não tenho habilidade, né? Sou muito estabanada, então o risco de queimar é menor, tá vendo? Já tá bem douradinho. Eu não gosto de tostar muito para não alterar a cor e o sabor também, tá? Então, eu procuro deixar ele sem estar muito douradinho, não. Sem estar queimado, né? Pra muita gente é queimado. Então, depois disso aqui, agora eu vou adicionar aqui o tomate. Vou adicionar. Vou mexer. Ó. Pra quem achava que era muita quantidade de tempero, de cebola e de alho, você vê, ó, como é que some. Ele some todo ele na panela, porque não é uma quantidade grande, porque, como eu falei, tem 2 quilos para mais aqui, pouco mais de 2 quilos de tomate. E eu tô usando tomate Débora. Aí agora nós vamos adicionar o sal. Eu uso essa colherzinha de medida, que ela é mais ou menos uma colherzinha de chá. Eu vou colocar 2 colheres rasas, porque o Guilherme, ele não gosta das coisas muito salgadinhas, até porque como ele tá colocando dentinho, então o sal arde muito na hora de comer. Então eu procuro botar bem menos sal. Mas aí você prova, você experimenta e vai do paladar do seu bebê, tá? E aqui agora, se você quiser, você pode adicionar temperos que sejam assim, industrializados, como é que eu vou falar? Aqueles que já vendem, né, nos saquinhos, como aqui orégano.
eu vou botar a gosto um pouquinho de orégano, porque ele é picado e hidratado, isso que se chama. Hidratado. Então, esses temperos hidratados, eles precisam de um cozimentozinho, tá vendo? Vou mexer. E aqui agora, eu vou aumentar o fogo. E por uma questão de 30 a 40 minutos, também vai depender da potência do seu fogo. Isso aqui vai cozinhar tampadinho e de vez em quando a gente vem aqui dar uma mexidinha até que ele pegue o encorpamento e vire aquela massinha de tomate. E aí o ponto também, gente, depois de um tempo aproximado desse, você mesmo vai vendo o ponto que você quer. Se você quer um ponto mais molinho, mais massa de tomate, o ponto um pouquinho mais extrato, dá pra ficar um pouquinho mais mole, um pouquinho mais duro. Tudo vai congelar depois, porém o tempo, quando você botar ele na panela depois de descongelado, esse saborzinho que você, esse ponto você que vai saber. Se você quer um pouquinho mais duro ou um pouquinho mais mole, tá bom? Então eu vou mexer aqui e quando estiver quase pronto eu volto. Olha, pessoal, não esqueça de sempre estar mexendo, tá vendo? Já entrou em estado de fervura. Ele já vai começar a diminuir, a minguar na panela. Não dá pra ver porque a panela é escura, mas ó, ele já tá dando uma certa secadinha. Ó, ainda tá no estado líquido. Então vamos esperar um pouquinho mais pra poder tá tirando do fogo, tá? Então, pessoal, ó, já se passaram 15 minutinhos e olha, já reduziu bastante, tá vendo? Ele já tá quase entrando no molho, tá bem grossinho, ó. Já tá bem bacana, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Tá bem grossinho já, mas eu ainda quero ele um pouco mais grossinho, então eu vou deixar ele um pouco mais no fogo. E quando ele chegar no ponto que eu quero, eu volto para finalizar com vocês o detalhe final. Bom, pessoal, ele agora chegou, ó, no ponto que eu quero. Vocês veem que à medida que ele tava aqui em cima. E agora ele mingou bastante, tá vendo? Mas ele chegou numa consistência bem bacana do que eu quero. E agora, gente, o ponto legal do molho, que muita gente não sabe, o tomate é ácido. E para combater a acidez, açúcar. Açúcar é um ingrediente-chave. A dieta do Guilherme não tem açúcar. A gente só usa o açúcar natural da fruta. Eu não uso mel, pois o mel não é recomendável para crianças menores de 2 anos. Ele não traz benefício e nem coloca açúcar. Mas aqui eu vou colocar porque ele não vai fazer essa diferença, ele só vai equilibrar a acidez do tomate e dar um equilíbrio no sal dele. Então você coloca e mistura bem. Ele já tá no ponto final, você tá vendo? E uma outra coisa que você pode estar colocando a gosto, né? Como eu piquei lá no início, a cebolinha, o coentro e a salsa. São ingredientes que eu uso demais, orégano, salsa, cebolinha e coentro. Eu uso todos 3 variadamente nas sopinhas do Guilherme. E ele gosta bastante mesmo. O condimento você pode estar usando pimenta do reino, você usa o que você quiser. Para beber não é legal coisas apimentadas, tá? E esse aqui também tem gente que usa um manjericão. Ele também poderia ser usado, manjericão, alecrim. O pediatra recomenda, ele não restringiu. Mas eu gosto muito desses aqui. Eu apresentei para o Guilherme e ele gostou. Como é uma coisa de tempero, não é um legume, uma fruta, algo que ele necessita, então eu não quis apresentar outros tipos de tempero para ele, por enquanto. Ele é um bebê que só tem 8 meses, tá? Então aqui, ó, chegou no ponto.
E agora eu vou desligar o fogo e vou levar vocês ali pra pia novamente pra gente poder fazer a reserva dele, tá bem? Então, para finalizar, eu agora vou reservar, tá? Uma dica bem bacana, pessoal, é usar sempre pote de vidro, principalmente quando você vai conservar algo que seja na geladeira por mais de um dia ou no congelador. Mas se você não tiver, nada contra o de plástico. É porque existem alguns estudos que dizem que o plástico ele solta umas substâncias químicas e o vidro não. O vidro ele preserva o alimento. Então, para beber principalmente. E aí você pode reservar ou em pequenas porções de que você vai usar. Tá vendo? Esse potinho aqui ele tem aproximadamente 150 ml. Eu uso ele muito para o danoninho do Guilherme. Ou uns potinhos de vidro, né? Recicláveis, que isso aqui é pote de azeitona. Ou um outro pote maior, tá? E aí vai da sua escolha. Você vai fazer o armazenamento. Ele na geladeira, ele pode ser usado dentro de 3 dias e no congelador em até 2 meses, tá? Mantendo a temperatura sempre. Se você for usar um pote maior, o que que você faz? Você não descongela para usar. Você pega ele congelado, você usa uma faca ou um garfo para poder estar picotando e tirando a porção que você vai utilizar e já coloca novamente no congelador ou no freezer, aonde você tiver o armazenamento. Para que você não mude a temperatura, você fique no congela e descongela, congela e descongela. Então aí ele não vai ter durabilidade de 2 meses, tá? E assim, gente, não se prenda muito a quantidades, porque é tudo paladar, tá? Cada um tem o seu. Às vezes eu vejo as receitas, elas têm milimetricamente a quantidade de cada coisa. E vai muito do paladar de cada um. Eu não me prendo a isso. Tempo de preparo vai depender da panela, vai depender do seu fogo, vai depender da sua agilidade, vai depender de vários fatores para que aquela receita tenha o mesmo tempo, para que ela tenha a como eu vou dizer, o resultado ser o mesmo, né? O final vai depender de diversos fatores. Então não se prenda a isso. Então eu tô preparando agora. Deixa eu virar aqui um pouquinho a câmera. São agora exatamente 1h11 da manhã, né? O meu bebê, ele tá numa fase que ele tá com 8 meses, dia 28 agora de janeiro ele vai para 9 meses. E ele começou a engatinhar tem mais ou menos 2 semanas, só que ele sempre quis ficar em pé. Então ele quer ficar em pé o tempo inteiro, ele quer andar, ele já quer se equilibrar. Então ele tá naquela fase de que ele precisa de total atenção. E aí o momento que eu tenho para fazer as coisas é agora, enquanto ele tá dormindo com o pai dele. E aí eu tô aqui fazendo isso aqui. Então amanhã é dia de fazer sopinha. Aí amanhã eu volto e mostro pra vocês o momento de colocar ele, como ele tá congelado na sopinha do Guilherme, tá? Assim, não reparem minha cara de sono, de cansado, porque durante a receita eu já parei umas 5 vezes para poder atender o Guilherme, que ele mama a noite inteira. Então assim, a cara de cansada é enorme, tá? Mas eu volto ainda amanhã para poder mostrar para vocês o resultado dele já congelado e sendo adicionado à sopinha, tá bom? Então, por enquanto, é só. Até daqui a pouquinho. Beijo. Olá, pessoal. Voltando aqui para mostrar para vocês o resultado. Olha como é que ficou aqui, ó. Olha como é que ficou bonito. Ó, olha isso. Eu tirei do congelador agora e a minha tampa deu pressão. Então, eu tive grande dificuldade para poder estar abrindo esse pote. Aí eu tive que acabar deixando de descongelar um pouquinho para poder sair a pressão. Mas como eu falei pra vocês, eu não gosto, eu tiro ele do congelador com uma faca com ponta ou sem ponta, um garfo, alguma coisa. Eu faço exatamente o que eu vou fazer aqui pra vocês. Deixa eu baixar aqui a câmera pra vocês verem. Olha, eu peguei uma outra faca pra ficar melhor. Aí eu venho aqui e faço isso aqui, ó. É que ele deu uma descongelada por causa do vácuo que eu falei com vocês. Tá vendo? Se ele tivesse congelado, você vem aqui e esfaqueia ele assim, e ele vai soltar esses grãozinhos. Então você não precisa estar descongelando ele para você poder estar usando. Então eu vou botar agora, eu vou dourar ali meu alho, que eu vou retemperar, porque a sopinha eu primeiro faço a carne, ela na pressão.
pra poder ela dissolver, tá vendo? Já soquei o alho, tá aqui a manteiga. Hoje a sopinha dele vai ser com frango. Eu deixo em pequenas porções já separadas, ó, tá vendo? Da carne, porque aí eu descongelo só aquilo que eu quero usar, o frango ou o peixe, tá? Aí eu vou temperar isso aqui e vou botar na pressão junto com o molho. Depois que pegar a pressão, eu deixo uns minutinhos, aí sim que eu adiciono os legumes. O legume de hoje da sopa dele vai ser a abobrinha, vai ser metade de um inhame, tá? A abobrinha também não vai ser inteira, tá, gente? E quiabo. Hoje eu vou fazer uma sopa bem verdinha pra ele, porque ele tá usando muito alimento amarelo e isso pigmenta a pele dele. Então eu vou fazer aqui e já volto com vocês, tá? Como eu falei pra vocês, eu só botei o alho, porque o molho tem cebola, então pra não ficar muito ardido por conta dos dentes dele. Aí aqui agora eu vou dourar, vou colocar, depois de dourado vou colocar o frango, vou dar uma fritadinha no frango, depois de fritar o frango eu adiciono já o molho de tomate. E aí eu dou uma bela mexida por alguns minutinhos, 1 ou 2 minutinhos no máximo, só dele com o molho para poder pegar bem o gosto antes de botar a água. Depois eu coloco a água, boto para pressão e ele já vai estar no sal. Aí você experimenta para ver se vai estar no gosto, se coloca mais sal ou se não coloca, tá? E aí depois da sopinha pronta, eu vou mostrar para vocês o Guilherme comendo a sopinha de hoje, tá bem? Ó, vou adicionar aqui agora a quantidade que eu desejo. E aqui que eu falei pra vocês, tá vendo? Eu deixo o frango fritar no molho. Ó, eu deixo ele dar essa fritadinha. Ele vai dar essa quebrada agora. Daqui a pouco ele volta a dar a fritadinha. Eu deixo, olha como é que fica bem vermelhinho, tá vendo? O molho fica bem vermelhinho mesmo. E assim, tá num saborzinho muito gostoso. Bem fortezinho, bem chamadinho no tempero. Sem muito exagero, tá vendo? E agora depois que ele fritar, eu vou colocar ele aqui com água. Vou fechar. Ó, já tá entrando em estado de fervura de novo, tá vendo? Ó. Aí coloco a água, porque esse aqui, como eu não tempero o frango cru, eu tempero ele aqui na panela. Então o próprio alho, o próprio molho vai dar essa temperadinha aqui de puxar o tempero. Por isso que eu não coloco a água logo de cara, que é pra poder o frango puxar o tempero do molho, tá vendo? E fica bem saboroso. Olha aqui, ó, com a água. Olha como é que o molho fica bem forte, tá vendo? Ó? Vermelhinho. Agora eu vou botar pra pressão e depois eu boto os legumes. E aí eu volto pra mostrar o Guilherme comendo, tá? Então, voltando aqui, ó como é que ficou, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem que tem a corzinha. Não ficou branco, mas também não ficou vermelhão. Acho que ficou ideal pra criança. Tá vendo? O frango se dissolveu todinho, gente, ó. Os pedacinhos que ele dissolve, ó, pra ele que ainda tá só com 4 dentinhos nascendo. É ótimo, que fica facinho de desfazer, ó. E eu vou dar uma amassadinha aqui, eu dou uma leve amassada pra esse rapazinho começar a comer com feijãozinho, tá? E agora vamos nós pra hora fácil do dia, né? Porque com esses dentes aí, ó lá, coçando, ó, tá difícil a criança comer. Mas vamos lá, pro desafio. Tira a mãozinha da boca, que é hora de papar, vem. Neném. Aqui. Ai, que delícia, mãe. E o Guilherme é muito engraçado, porque tudo, ele primeiro faz cara de nojo. Pode ser o que ele mais gosta, como mamão e manga, o Danone, né, que eu faço. Ele faz uma cara de nojo nas primeiras colheradas e come. Tudo ele é assim. Ele faz uma carinha de nojo para depois comer. Mastiga 300 anos se a carne não tiver trituradinha. Ele adora mastigar, desde antes dele ter dente. Ele mastiga. E a felicidade dele é a feiticeira que está passando na TV. Eu não posso aumentar por conta dos direitos autorais, né? E ele sempre resolve fazer cocô na hora da comida, é normal. Ó, ó,
Olha isso, que coisinha mais fofa. Deixa eu chegar aqui pra vocês verem de frente. Ele faz forcinha, ó. Tá fazendo forcinha, filha, tá? Tá fazendo forcinha? Fazendo o número 2, tá? Eita! E assim a gente almoça por aqui, sabe? Ele brincando de bug jump aqui, fazendo o andador de pula-pula. Assistindo a feiticeirinha dele, que é uma associação que ele tem. Ele até come sem a galinha, mas é muito mais prático comer com a galinha. E como eu não tenho tempo do mundo todo, né, eu preciso fazer várias outras coisas, então eu não perco tempo. Eu deixo ele sem ver a galinha. Quando ele for maior, eu tiro essa associação dele, quando ele já tiver a noção maior de alimentação. E aí essa é a receita, pessoal. Assim que puder, eu volto para fazer umas outras dicas para você do que eu faço pro meu bebezinho Guilherme, tá bom? Beijão, filho. Dá um sorrisão pro pessoal, dá? O lindo, lindo da vovó. Olha lá. Tá concentrado. Beijo, pessoal. Obrigada por vocês. Curte, comenta, compartilha aí com as mamães de plantões. Dá essa moral, essa força aí pro canal da Almerinda, tá bom? Beijão, tchau.